29, do 13 ao 14. Amém ou não amém? Olha o que está escrito. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o quê? Vamos para o verso 14, por favor. Leiam comigo a parte A do texto. 3, 2, 1. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Veja se não é alguém que tem expectativas. Tem tanta expectativa, mas tanta expectativa, que nós o busquemos, e o busquemos de todo o coração, que ele anuncia: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deixa eu perguntar algo aqui. Se Deus não se deixasse ser encontrado, você e eu conseguiríamos encontrá-lo? Poderíamos encontrá-lo? Poderíamos ou não? Jamais. Jamais. Mas ele tem tanta expectativa, ele tem mais desejo que nós o encontremos do que nós de encontrá-lo, que ele, lembra? O pai de família, o grande pai de família, que brincando com seus filhos, se esconde atrás da cortina e deixa os pés à mostra. Por quê? Porque ele quer se revelar a nós. Ele quer que nós o encontremos, e ele abre todas as facilidades para que isso aconteça. Agora, nós estamos valorizando isso ou nós estamos desprezando isso? E o texto segue: assevera o Senhor, quando nós o encontrarmos, e vos conduzirei de volta do cativeiro. Quem está entendendo? Restaurando a vossa sorte. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou tirar vocês deste cativeiro, eu vou remover vocês desta situação, quando vocês me buscarem e me encontrarem. Você lembra lá no Egito, quando o povo de Israel estava no Egito? Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? Escravo no Egito? Um pouquinho mais do que 400 anos, sim ou não? Agora eu pergunto, por que só depois de 400 anos é que Deus desceu para buscar o seu povo? Por quê? Porque só depois de 400 e tantos anos que eles buscaram o Senhor, que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu. Quem está compreendendo? Ouviu, enviou o seu profeta para tirá-los do cativeiro, para restaurar a sorte deles. Ah, não. E da noite para o dia, aqueles que eram escravos, aqueles que eram oprimidos, aqueles que eram afligidos, aqueles que eram assassinados, saíram em prosperidade do Egito, liberdade do Egito. Aleluia. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, aleluia, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. O Senhor quer nos restaurar, não somente nos trazer liberdade da escravidão do pecado e da morte, não somente nos prosperar, mudando a nossa sorte, Ele também quer nos reunir como seu povo, reunir a sua nação de reis e sacerdotes. Ele quer que nós estejamos, não somente espiritualmente, mas muito em breve, fisicamente na pátria celestial, a nova Jerusalém que descerá do alto para a terra. Glória a Deus, amém. Você está buscando o Senhor? Pergunte para alguém, você está buscando o Senhor? Você está caçando ou está só fingindo que está caçando? Aleluia. Deixa eu falar algo muito interessante aqui. Redobre a tua atenção. Satanás está investindo pesado contra nós. Diga-se misericórdia. Paz, varão, Deus te abençoe.
Por que ele está investindo pesado? Para deixar a nossa caçada difícil. Ele está investindo para deixar a nossa caçada difícil. Para que nós não tenhamos coragem de sair para buscar. Para que nós não tenhamos forças para ir, para romper com as dificuldades. Sabe como ele está fazendo isso? Quem quer descobrir? Através das frequências, diga influências malignas. Mas diga com vontade, influências malignas. A primeira influência, dúvidas. Será mesmo que essa caçada vale a pena? Será que vale a pena tudo que eu tenho que sacrificar para buscar ao Senhor? Será mesmo que é tempo disso? Será que eu conseguirei encontrar o Senhor? Será que eu terei êxito nessa empreita que eu estou sendo encorajado a entrar, a exercer? Diga dúvidas. A segunda frequência, influência, pessimismo. Ah, já falei ontem mesmo? O que é mais um dia, né? Ah, eu não consigo mesmo? Eu não presto mesmo? Tá tudo ruim mesmo? O que é mais um dia mal, né? O que é mais um dia ruim? Sou burro mesmo? Sou difícil mesmo? Mulherada, né? Eu sou assim mesmo, né? Diga pessimismo. Essa influência vem de Deus ou vem de Satanás? De Deus ou de Satanás? Se vem de Satanás, temos que aceitar, sim ou não? Terceira influência, desconfiança. Rapaz, será que o apóstolo está certo no que está falando? Porque não é a mesma coisa que muitos estão falando por aí. Então, acho que ele não está certo não. Acho que o certo é o que fulano, beltrano, ciclano estão falando. Diga desconfiança. Será que o apóstolo está buscando agora? Ou ele está dormindo enquanto eu estou buscando aqui? Será que ele busca mesmo? Ou ele só prega para a gente buscar, mas não move nem um dedo para buscar? Quem está aqui comigo? Diga desconfie. Será que é bíblico mesmo? Esse negócio de caçadores de Deus. Nunca vi esse negócio de caçar Deus. Diga desconfie. Você está entendendo? E eu creio que essa é uma das mais perigosas, amados. Essa influência que eu vou lhe mostrar agora. Frustração. Qual o nome? Meu Deus. Busquei um dia. Busquei 2. Busquei 3. Mas não encontrei. Já não quero buscar mais. Calma aí, meu irmão, minha irmã. Buscou 1, 2, 3 dias e já quer encontrar assim? Você está aqui? Quanto tempo ficaste sem buscar? E no primeiro dia, na primeira semana, já quer encontrar? Ah não, mas ele quer se revelar. Mas antes de se revelar, ele vê se realmente é isso que você quer. Você está aqui comigo? Porque tem gente que diz, Senhor, revela-se a mim. Aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 2 semanas. Na terceira semana já não quer mais que o Senhor se revele a ele ou a ela. Diga frustração. Essa aqui também é muito perigosa. É vontade de desistir. Está lá, buscando. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês.
E aí, porque, entre aspas, não está vendo resultados, começa a sentir a vontade de desistir. Ah, vou desistir mesmo. Nunca deu certo, nunca consegui. Quem quer vencer o diabo aí? Quem quer vencer o Satanás? Quem quer cortar a cabeça do demônio aí? Aleluia. Então não desista. Não desista. Olhe para alguém e diga assim: não desista. Um caçador de verdade, uma caçadora de verdade, não desiste. Ela passa por cima de todos os obstáculos, passa por cima de todas as dificuldades. Por quê? Porque os olhos estão focados no prêmio. Não são nas circunstâncias. Não é na chuva que está descendo. Não é no vendaval que está soprando. Não são nos animais peçonhentos que estão ali naquele ambiente. Não. Os olhos estão focados no grande prêmio. Os olhos estão focados em Jesus, o próprio Deus em carne. Aleluia. Caçador, caçadora de verdade passa por cima de tudo, de todas essas coisas. Passa por cima das dúvidas, do pessimismo, da desconfiança, da frustração, da vontade de desistir. Meu amado e minha amada, está com vontade de desistir? Senta e descansa um pouquinho, depois levanta, porque passa. A vontade passa. Aleluia. Amém ou não amém? Se você está com vontade de desistir, senta, espera passar, depois continue. Dá glória a Ele. Amém? Como passar por cima de tudo isso? Porque muitas vezes estamos sentindo essas coisas e achamos que é de nós mesmos. Não identificamos, porque às vezes são as muitas coisas da vida, né? Às vezes vem tudo de uma vez, ocorre tudo de uma vez só. E nós não conseguimos identificar se é de nós ou se vem do Satanás. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vindo de nós mesmos ou do Satanás, nós temos que repreender. E temos que perseverar. Diga persistência, insistência, através da confiança. Amém? Confiança em quem? No Pai. Quantos confiam no Pai aí? Então não desista. Ok? E como nós demonstramos confiança no Pai? Mesmo sem entender, mesmo não entendendo, mesmo não sentindo, mesmo não querendo, continuarmos seguindo a palavra dEle, continuarmos indo na direção do que Ele falou, do que Ele disse. Amém? Guiados pelo Espírito dele. Fortalecidos por meio do Espírito Santo, as palavras que o Espírito Santo libera através da boca dos seus servos escolhidos. Você está entendendo? Você leu o que está escrito em Jeremias 29:13? Ele disse, coloque novamente por gentileza para nós, por favor, filhão. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo coração. Ele falou por meio da boca do profeta Jeremias. E o Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito que essas palavras são verdadeiras. Sim ou não? São ou não são verdadeiras? Então, independente se sentimos, se vamos encontrar ou não, nós temos que ficar com o que a palavra de Deus está falando. Amém ou não amém? Eu vou começar a entregar agora direções. Direções que cada um de nós... Cadê os caçadores aí? Cadê os caçadores de Deus? Cadê as caçadoras de Deus aí? Uhá! Eu vou entregar as direções. Eu posso entregar? Direções que nós devemos seguir.
Não é para guardar na mochila e deixar lá apodrecer. É receber e seguir. Amém? Através dessas direções, todos, diga todos, encontrarão ao tesouro precioso. Todos encontrarão a Deus, que é o nosso tesouro. Amém? E por que direções e não direção? Porque eu vou entregar direções e não uma única direção. Quem quer descobrir? Então vamos lá. Já saca aí seu bloquinho de anotações. Vamos lá. Glória a Deus. Quem vive? Aleluia. Por que não direção? Uma única direção. Por que várias direções? Porque Deus o Pai, que é o nosso tesouro, a nossa herança, em sua sabedoria eterna, Ele decidiu algo muito interessante. Pergunte o que, apóstolo? Ele decidiu que nós o encontraremos através das disciplinas espirituais. As disciplinas são os meios pelo qual nós encontramos a Deus. Diga, disciplinas espirituais. E existem disciplinas, diga após mim, diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais. Você está entendendo? Então, há disciplinas que nós devemos exercer todos os dias. Há disciplinas que nós devemos exercer semanalmente. Há disciplinas que nós temos que exercer trimestralmente ou mensalmente, depois trimestralmente. E tem uma disciplina específica que nós devemos exercer anualmente. Dá glória a Jesus. Só o crente, aleluia. Então, o Pai assim decidiu. Então, não é um único caminho, não é uma única direção. São várias direções pelas quais, quando nós vamos exercendo, nós encontramos, olha só que interessante, porções, diga porções, dimensões de quem Deus é. Amém? Quem quer encontrar o Senhor completamente aí? Então tem que aprender a exercer todas as disciplinas espirituais. E não é difícil, queridos. Basta que nós nos apliquemos a exercitá-las. Amém? Através destas disciplinas, nós encontramos porções poderosas de quem Ele é. Algo que eu lamento é que muitos só encontram e desfrutam de pequenas porções, pequenas dimensões de quem Deus é. Eu estou cansado de receber pequenas porções. Eu quero tudo. Quem quer tudo aí? Tem alguém aqui comigo? Quer tudo como eu? Amém? Glória a Deus. Por quê? Tem pessoas que só conhecem a Deus porque congregam. Congregar é uma disciplina? Sim ou não? Sim. Se você não sabia, está descobrindo agora. Congregar, reunir como igreja, pertencer a uma família espiritual, está submetida a uma autoridade espiritual, uma paternidade, é uma disciplina. Tem gente que conhece a Deus só por meio dessa disciplina. O Senhor se revela sim, mas é só uma pequena porção. Tem mais? Muito mais. Muito mais. Tem muito mais. Há outros, deixa eu trazer só mais um exemplo, que conhecem ao Senhor só por meio da oração. Tem vida de oração. Chega pinga óleo da pessoa. Entendeu? Mas tem dificuldade de congregar. Mas tem dificuldade em exercer outras disciplinas. Então vai conhecer o Senhor, uma porção, uma dimensão de quem Deus é, porém não completamente. Tem alguém entendendo essa revelação? Então, deixa eu te compartilhar aqui o episódio de hoje. Você está pronto? Afinal, nós estamos numa super série, amém? Qual o título da série? Vamos no 3, para ficar bonito. 1, 2, 3. Caçadores de Deus. Aleluia. E o episódio de hoje, oração em línguas versus oração com entendimento. Uau.
Oração em línguas versus oração com entendimento. Amém? Tem alguém que está orando muito em línguas? Está orando em línguas mesmo? Aleluia. Abra sua Bíblia. Deixa eu te liberar algo precioso aqui. João 14,6, por favor. Vai mexer um pouquinho com as suas estruturas, mas tudo bem. João 14,6. Assegurou-lhes Jesus. Então o que Jesus disse é algo seguro. Amém ou não amém? É algo top, batata. Olha o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém? Então ouçam com atenção. Jesus é o caminho. Ele não é mais um caminho. Você está aqui? Ele é o único caminho. O caminho verdadeiro. Caminho e a verdade. Ele é o único caminho verdadeiro que pode nos levar ao Pai. Que pode nos levar ao nosso tesouro precioso. Aleluia. Ele é o único. Podem inventar qualquer outro caminho, qualquer outro método, qualquer outra estratégia, qualquer outra falácia, mas é mentira, porque o único caminho verdadeiro que leva a Deus é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Quem deseja encontrar o Pai deve voltar os olhos e fixar os olhos em Jesus. Você quer encontrar o tesouro? Quer encontrar e se apropriar da sua herança? Diga: Deus é minha herança. Volte os seus olhos para Jesus e mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos dos problemas. Tire os olhos das pessoas. Volte-se para Jesus. Volte-se para o Cristo de Deus, que Ele é o único que pode nos levar ao nosso tesouro precioso, que é o próprio Deus. Quer seguir a rota correta, o caminho certo? Siga Jesus. Aleluia. Mas não tem como segui-lo de qualquer jeito, né? Não tem como segui-lo carregando os próprios fardos. Não tem como segui-lo carregando as próprias ideologias. Não tem como segui-lo carregando a bagagem do mundo. Tem que negar a si mesmo, tomar a cruz para poder segui-lo. Dá glória a Ele. Aleluia. A nossa bagagem, aquilo que nós recebemos desde a nossa infância, não serve para nada. Só vai ser carga, peso que vai nos impedir de chegar no nosso tesouro. Jogue a sua bagagem miserável fora. Pegue a bagagem dele. Aleluia. Na bagagem de Jesus tem tudo o que é suficiente para que nós cheguemos no nosso destino. Tem tudo. Tudo é tudo. Tudo que é necessário para passarmos, transpormos todo e qualquer obstáculo. Rompermos com toda e qualquer dificuldade. Dá glória a Jesus, que Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia, João 10:9, por favor. Jesus é o caminho, amém? Mas também Ele é a porta. Aleluia. Olha o verso 9, a parte A do texto diz: eu sou a porta. Diga: portal. Amém? A palavra porta deriva da palavra portal, que é o acesso por meio
do qual uma pessoa pode transicionar de um lado para o outro. Olha o que o texto diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim, quem está entendendo? Quem está falando isso é Jesus. Qualquer pessoa que entrar por mim, será o quê? Salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Dá glória a Ele, Ele é digno, gente. Ele é o caminho, mas também é a porta. Amém? Glória a Jesus. Jesus é a porta que nos coloca na trilha até Deus, a qual nós devemos seguir, perseverando, guiados pelo Espírito Santo. Para nós passarmos por esta porta, é preciso algo que está faltando nestes dias: arrependimento. Está faltando arrependimento. E o que é arrependimento, apóstolo? Transformação de mente, metanoia. Tem muita gente que quer construir a sua trilha para chegar a Deus. Não tem como. É preciso haver arrependimento, uma mudança. Essa trilha aqui, ó, não presta. Eu quero a trilha que Deus estabeleceu para mim através de Cristo Jesus. E aí eu entro pela porta que é o próprio Senhor Jesus, e eu vou por essa trilha até alcançar a herança. Aleluia. Glória a Jesus. E o que isso significa? Deixa eu te resumir aqui para você entender. Caminho, porta, é o seguinte: Jesus é o padrão que você e eu devemos seguir. Quer ser um exímio caçador, quer ser uma exímia caçadora, seja como Jesus. Há ensinamentos equivocados que dizem assim: Jesus era Deus, por isso que Jesus fez tudo facilmente. Ó, tá errado. Jesus não era somente Deus, ele também era homem. Aleluia. No espírito, Deus. Na matéria, homem. Na alma, homem. Amém? Jesus teve êxito, sim ou não? Na sua busca por Deus ele teve êxito? Teve ou não teve? É por isso que nossos olhos têm que estar fixos nele. Porque como ele teve êxito, se nós sermos imitadores dele, nós também teremos o mesmo êxito. Amém ou não amém? Você está pronto? Anote aí: Jesus e a oração em línguas espirituais. Jesus e a oração em línguas espirituais. Até um tempinho atrás, eu imaginava o seguinte: Jesus não precisava orar em línguas. Afinal, ele já tinha o espírito dele edificado. Mas hoje, eu estou convencido. Eu tenho a convicção que Jesus orava em línguas sim. Ele sim falava na linguagem espiritual. Enquanto ele estava aqui na terra, ele precisava falar nessa linguagem. Pergunte: para o que, apóstolo? Para que pudesse cumprir o seu ministério terreno. Sem essa linguagem, ele não conseguiria cumprir o seu ministério terreno. Por 3 motivos. Você quer aprender? Primeiro, porque ele estava em forma humana. O Deus que se fez carne estava em forma humana. Se cansava, se entristecia, sofria também influências
dos tronos de Satanás, como você e eu. Se decepcionava, se frustrava. Você está aqui comigo? Ele estava em forma humana. Abra sua Bíblia, por favor. Deixa eu te mostrar nas Escrituras. Filipenses 2, do verso 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Quem encontrou, dá glória ao Senhor. Olha o que está escrito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já chega, já nos encorajando a isso. A ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que houveram nele. Versículo 6, por favor. Muita atenção no texto. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, pleno é completo, sim ou não? Então Jesus, tendo plenamente a natureza de Deus, ouçam com atenção, não reivindicou o ser igual a Deus. Verso 7. Mas, pelo contrário, olha essa palavra que é a chave. Esvaziou-se a si mesmo. Então o que ele fez? Se esvaziou dele mesmo. Se despojou. Você está entendendo? Assumindo o quê? Plenamente a forma de servo. Diga, forma humana. Tornando-se semelhante aos seres. Ó, uau. 100% também homem, né? Sim ou não? Versículo 8, por favor. Assim, preste atenção, não foi na forma de Deus, mas na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Aqui está a chave, ó. Obedi até a morte e morte de cruz. Jesus, ele assumiu a forma humana. Isso é tão real que até os seus quase 30 anos, 29 anos e um pedacinho, ok? Aproximadamente 30 anos. E aproximadamente não é 30. Aleluia, da glória de Jesus. Ele não operou nenhum milagre. Ele não manifestou nenhuma obra poderosa. Então, desde o seu nascimento até os seus quase 30 anos, Jesus viveu como ser humano comum. Você está aqui? Você está compreendendo isso? Ele teve que ir para a escola. Ele teve que estudar a palavra, a Torá, a lei, os salmos, os profetas, que não tinha as cartas ainda, né? Nem os evangelhos, da glória de Jesus. Ele teve que estudar. Ele teve que participar ano após ano, quando ele completou a idade, das festas bíblicas. Ele teve que trabalhar. Você acha com quem ele aprendeu o ofício de carpinteiro? Foi com o seu pai, José. Você está entendendo? Ele levou mais surra, foi disciplinado. Por que não? Você está aqui? Ele foi circuncidado segundo o costume, segundo a lei, no contexto em que ele nasceu. Ele foi no Oriente. Jesus chorou. Jesus se machucou, se ralou. Teve que ajudar a mãe dele a lavar a louça. Dá glória, dá glória, dá glória, crente. Teve que ajudar a mãe dele a arrumar a casa. Brigou com seus irmãos.
As irmãs não queriam fazer o serviço de casa. Aí Jesus tinha que fazer, porque era mais velho. Você está aqui? Jesus brigava com elas. Teve que ir para a igreja, para a sinagoga. Teve que jejuar. Teve que guardar o sábado. Teve que ofertar, primiciar, dizimar. Aleluia. Quando seu pai morreu, teve que assumir a família. Porque o mais velho, ele era de responsabilidade dele assumir. Então ele assumiu tanto a sua mãe como todos os seus outros irmãos. Dá glória a Jesus. Por quê? Humano. Amém. Glória a Deus. Isso era tão sério que depois que ele começou no ministério, ele ia por todos os lugares. E era cura, milagre, libertação. Os demônios saíam aos gritos, dizendo: eu sei quem tu és o filho de Deus. E ele calado, sai. Tem até, né, efeito especial aí, ó, viu? Aleluia. Dá glória àquele que vive. Mas quando chegou na sua cidade, a Bíblia diz que ele ficou espantado com a incredulidade deles. Por quê? Porque conheciam ele. O povo ouvia ele ensinando e ficava assim: meu Deus, onde ele conseguiu essa autoridade? Ele ensina diferente. Ele não ensina como os religiosos. Olha as obras que ele está fazendo. Ah, não, esse é o filho do carpinteiro, né? Não é José o pai dele que morreu? Os irmãos dele não estão aqui conosco? Judas, Tiago, Simão. E as irmãs dele também. Não foi esse aí que a gente viu apanhando da Maria um dia? Maria puxando ele pelo... E a Bíblia diz que ele não pôde operar ali nenhuma obra grandiosa, senão algumas pequenas curas por imposição de mãos. Você está compreendendo? Olha a revelação da humanidade de Jesus. Então, pense muito bem quando você se levantar for arrumar sua cama. Pense se Jesus também fez o mesmo. Amém ou não amém? For limpar a casa, Jesus fez o mesmo. Jesus capinar o quintal, Jesus fez o mesmo. Pegar o lixo, Jesus fez o mesmo. Meu Deus. Ele não disse: eu sou filho de Deus. Cadê a irmã do Fala a Deus? Pegou até ela, né? Pegou até ela. Segundo motivo. Porque Jesus teve que passar pelos processos de crescimento físico e espiritual como ser humano normal. Por isso que eu creio que ele orou em línguas. Não foi pouco, não. Teve que crescer fisicamente e espiritualmente. Ok? Jesus não nasceu grandão, já feito como Adão. Ele teve que, ser concebido. Nasceu pequeno, teve que se desenvolver. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lucas capítulo 2, versos 51 e 52, por favor. Isso. Tá interessante esse episódio? Louvado seja Deus. Olha que interessante. O contexto desse texto: Jesus havia subido com a caravana para adorar no templo, certo? Para a festa. E terminando todo aquele período festivo, eles retornaram. Só que Jesus ficou no templo. Ficou lá no meio dos sábios, perguntando e também sendo questionado. Um dia de viagem, seus pais perceberam que ele não estava lá. Estava lá. Voltaram procurando no meio da caravana. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não estava. Voltaram para Jerusalém. Encontra ele lá, sentado no templo junto com esses sábios. A mãe repreende ele, o pai fala: ouve tua mãe, estava preocupado, tal. Aí Jesus pega e dá uma resposta que deixou Maria pensativa.
Por que você estava preocupado? Vocês não sabem que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Maria não entendeu, mas guardou no coração para meditar depois. Tudo bem até aqui? Verso 51. Contudo, ele, diga Jesus, seguiu com ele, diga, seguiu com seus pais, para Nazaré. Olha aqui, olha só. Pois lhes era obediente. Você está entendendo? Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. Uau! Quer dizer que Jesus teve que se submeter ao seu pai e sua mãe? Sim, teve que se submeter. Amém ou não amém? Ele poderia dizer, eu 12 anos de idade, irmão, sou filho de Deus, vou ficar aqui a partir de agora, vocês que lutem. Não, foi obediente até a morte de cruz. Versículo 52. Aqui está. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as... dá glória a Ele, aplauda o nome dEle. Maravilhoso. Glória a Deus. Humano. Teve que se desenvolver. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, por favor. Marcos 1. A partir do verso 8, do 8 ao 10, por favor. Vai ficar ainda mais interessante agora. Você está entendendo a humanidade de Jesus? Olha o que está escrito. João está dando testemunho de Jesus. João Batista, amém? Ele não era presbiteriano, ele era batista. Os presbiterianos chorando agora, né? Presbiterianos, amo vocês. Eu vos batizei com água. Ele quem? Jesus. Entretanto vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. João estava dando testemunho de Jesus, mas Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. Dá glória a Jesus. Tanto que ele coloca no futuro, vos batizará com o Espírito Santo. E onde estava Jesus? Crescendo, se desenvolvendo, trabalhando. Você está entendendo? Mas chega o tempo, verso 9. Olha o que acontece. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus. Olhe para alguém e diga: Jesus chegou. Vindo de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. O que significa, apóstolo? Que Jesus teve que seguir todos os padrões espirituais determinados por Deus, inclusive o padrão de se submeter a uma autoridade de Deus na terra. João, naqueles dias, era a autoridade reconhecida, respaldada por Deus na terra. Ele, filho de Isabel, filho de Zacarias, de uma descendência sacerdotal. Ele, profeta do Senhor, separado desde o ventre, trazendo a unção de Elias sobre ele. Jesus foi lá para se submeter. Por quê? Porque ele não poderia iniciar seu ministério sem autoridade. Oi? Jesus não poderia iniciar o seu ministério sem autoridade. E o princípio espiritual é: só tem autoridade quem se submete a uma autoridade. Versículo 10, por favor. Mas faltava algo mais. Quando Jesus se submeteu a João,
ele recebeu autoridade, sim ou não? Mas faltava mais uma coisa. Imediatamente, após deixar a água, viu os céus rasgando-se. E o que veio descendo sobre ele? O que desceu? O Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Sabe o que ele recebeu aqui agora? O batismo com o Espírito Santo. Recebeu revestimento de poder. Hã? Se ele não fosse ser humano, ele não precisaria disso, amados. Se ele fosse Deus, 100% Deus, ele não precisaria. Desde a sua infância, ele operaria tudo o que ele operou na sua vida adulta. Não precisaria se submeter, pelo contrário, João que deveria se submeter a ele. Você está entendendo? Por isso que ele orou em línguas. Foi batizado com o Espírito Santo. Você está compreendendo o que você está falando aqui? Está difícil ou está tranquilo? Terceira coisa. Por que eu tenho convicção que Jesus orou na linguagem dos céus? Porque ele colocou o falar em outras línguas na mesma lista de expulsão de demônios, em que mencionou expulsão de demônios. O peso é o mesmo. Abra sua Bíblia. Não somente expulsar os demônios, mas ele colocou também, na mesma lista de curar os enfermos. Marcos 16, a partir do verso 17, por favor. Quem encontrou da glória de Jesus? E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu? Então é no nome de Jesus, sim ou não? Vamos lá, Jesus é de verdade, ele é verdadeiro, sim ou não? Você concorda comigo que ele estaria sendo hipócrita de falar que no nome dele, os seus discípulos que crescem nele iriam expulsar demônios se ele não tivesse expulsado? Ele seria ou não seria hipócrita? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Com certeza. Jesus expulsou demônios? Expulsou ou não? Pula para o 18, depois a gente volta no 17. Por favor. Deixa eu só seguir aqui a obediência do Senhor. Pegarão em serpentes com aqueles que creem. Diga, livramento de morte. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Diga, livramento de morte. Se Jesus não tivesse experimentado livramentos de morte, livramentos sobrenaturais, ele seria um hipócrita, sim ou não, em dizer que os seus discípulos, no nome dele, também experimentariam o mesmo? Seria ou não seria? Tudo bem. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Se Jesus não tivesse curado, ele estaria sendo hipócrita em dizer que os seus discípulos que crescem nele também iriam curar? Você está entendendo? Jesus curou enfermos? Curou ou não curou? Jesus expulsou demônios? Jesus recebeu livramentos sobrenaturais, livramentos de morte, sim ou não? Volta o 17, por gentileza, filhão. Em meu nome expulsarão em línguas novas? Te pergunto, falou ou não falou em novas línguas? Falou ou não falou em novas línguas? Falou, irmão. Falou. É por isso que ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. É nele que os nossos olhos devem estar fixos. Amém ou não amém? Então, se Jesus expulsou demônios, vamos expulsar também. Se ele curou enfermos, vamos também curar. Se ele recebeu livramentos, nós também receberemos, amém?
E se ele falou em línguas novas, o que iremos fazer, igreja? O que faremos, caçadores? O que faremos, igreja? Amém ou não amém? É por isso que ele falou em novas línguas, amém? Jesus nos deu exemplo em tudo. Foi em tudo ou só em algumas coisas? Em tudo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2: tenham em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Dá glória a Jesus. Então ele nos deu exemplo em tudo. Eu estou convencido. E quem me convence é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Quem está meditando aí? Se você está meditando, você vai entender. Toda vez que Jesus se recolhia para estar sozinho, para orar, ele estava orando em línguas. Está entendendo? Ele estava orando, hein? Por isso que diversas vezes ele despediu seus discípulos: vão, entrem no barco, vão vocês. Deixa que eu termine aqui de despedir a multidão. Despediu a multidão, subiu ao monte, estava lá. Diversas vezes eles estavam dormindo ali no deserto. Aleluia! Ele estava dormindo no deserto, as multidões também, todo mundo no gramado. Olha que coisa linda, todo mundo no gramado, os discípulos, Jesus, a multidão. Jesus, ó, cedo, antes do sol nascer, se afastava e ia lá. E ele, sabendo que o discípulo se aproximava: pai, te agradeço, obrigado, Jesus. Quer dizer, obrigado, papai. Jesus dizendo obrigado, Jesus, né? Aí os discípulos: mestre, estávamos te procurando. Ah, é? Vamos também para as aldeias vizinhas, porque para isso eu vim. Por isso que eu estou convencido. Porque Jesus, ele tinha que receber o plano de Deus para poder cumprir na terra. Vamos seguindo aqui, já vocês vão entender mais. É que alguns estão calculando aqui, feita Nazaré. Vamos clarear um pouquinho mais, vamos lá? Quem está com mais vontade ainda de orar em línguas aí? Sabendo que o nosso mestre também orou. Então eu quero te revelar aqui 4 coisas. Quantas coisas? 4 coisas que encontraremos ao buscar a Deus através da oração em línguas. Tem muito mais, mas essas são as principais. Tudo bem? Um dia, com a graça do Senhor, a gente vai mergulhar só em oração em línguas, mas hoje não. Tudo bem? Você lembra que através das disciplinas nós encontramos porções, dimensões extraordinárias de Deus? Através da oração em línguas também. Essa é a primeira disciplina a qual você deve se aplicar. Se você não tem se aplicado, você está perdendo muito do que Deus tem para você. E você vai ver agora. São quantas coisas? A primeira coisa que nós encontramos ao buscarmos a Deus em oração em línguas: a nossa identidade. É a primeira coisa que todos encontram quando começam a buscar a Deus em oração espiritual. É a identidade. A identidade, ela é importante ou ela não tem importância nenhuma? É muito importante, não é? Quem não sabe a identidade que tem, não sabe de quem é filho, não sabe o que possui, não é? Não pode realizar nada, queridos. É por isso que tem muita gente que não faz nada, não pode realizar nada, não tem nada. Pensa que tem, mas não tem. Você está aqui? Por quê? Porque não sabe quem é. Porque não sabe quem é o Pai. Quando nós nos dispomos,
quando nós caçamos, buscamos ao Senhor, através dessa disciplina, diga oração em línguas, a primeira coisa que encontramos, que Deus nos revela, é a nossa identidade. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8. A partir do verso 15. Porque, família, é o seguinte. Uma coisa é eu chegar para você e dizer assim, ó, você é filho. Você é filha. A tua mente pode até receber e aceitar. Mas o teu espírito muitas vezes não vai aceitar. Até que ele te revele que de fato você é filha, que de fato você é filho. Então tem muita gente que tem o conhecimento que é filho e filha, mas ainda não tem o entendimento de que é filho e filha. Aleluia. E nesses dias de extrema opressão contra os filhos, de modo que eles se rebelem contra os pais, quer sejam biológicos ou espirituais, você precisa mais do que nunca saber qual é a tua identidade. Não apenas na tua mente, mas dentro do teu espírito. Quem está pronto para mergulhar aqui comigo? Já abriram a Bíblia já? Romanos 8:15. Então bora lá? Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais com medo ou atemorizados. Dá glória a Jesus. O espírito que você recebeu não é espírito de escravidão. Então não tenha medo, amém? Você tem que ser um caçador, uma caçadora corajosa. Sejam fortes e corajosos, aleluia! Mas recebestes o espírito que os adota como? Esse espírito adota como filho. Nos adota como filhos. Por meio do qual podemos clamar. Hoje você vai ver esse texto como nunca viu na sua vida. Por meio do qual podemos clamar. Clamar o quê? Abba. Aí você pensa que é assim. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. O por meio dele é Você está aqui, eu acho que você não está aqui. Você está viajando. Por meio do qual clamamos Abba Pai. Essa pronúncia aqui é uma pronúncia de intimidade. É uma pronúncia de intimidade. Papai, paizinho. Aleluia. Versículo 16, vamos lá. O próprio Espírito. Não. Se você não entender agora, vamos ter que abrir 40 dias de jejum para a gente entender. O próprio Espírito testemunha onde? Ao nosso. O que ele testemunha? Somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, é por meio da oração em línguas que você tem intimidade com o papai, como filho, como filha. E aí o Espírito do próprio Deus, o qual te adotou, te ressuscitou no Espírito, convence o teu espírito que você é filho de Deus, profeta, que você é filha de Deus, pastora. Aí você para de andar como um escravo, como uma escrava nessa terra. Você passa a caminhar como filho, como filha de Deus. Então não adianta o apóstolo trazer aqui, ó, letra, trazer a revelação se ela não desce para o seu espírito. Se você não absorve por meio da você não ora em línguas. Amém ou não amém? Verso 17. Eu paro ou continuo? Tem certeza? Ó, você vai dar glória a Deus e aleluia só se você é filho e filha.
Já já você vai dar glória a Deus e aleluia. Ó, se é uma condição, sim ou não? Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com quem? Com Cristo. Aleluia! Agora, se você é crente, você vai dar mais glória a Deus ainda. Se realmente participamos dos seus sofrimentos. Tem crente aqui não. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aleluia! Amado, eu vou falar tudo, Jesus. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Eu vou liberar, eu vou soltar tudo nessa noite. Só filho, eu vou recalabrar, só filho suporta os dias de crise. Só filho suporta os dias de sofrimentos. Eu quero é ver, irmão. Pense numa família, pai, mãe e filhos. Mora um monte de gente na casa. Mora filhos, mora parentes. E mora convidados. Quando está tudo bem, todo mundo feliz, dando glória a Deus, aleluia, amém? A unidade perfeita. Um ajuda o outro, um entende o outro. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo comigo? Agora quando vem o sofrimento, irmão, começa a faltar o feijão. Tem que comer 1 quilo de sal junto. Os convidados começam a se retirar. Tô indo, tchau, tchau. Às vezes é no meio da noite que fogem, né? Os parentes começam a dizer, deixa eu procurar meu rumo. Só fica quem é filho. Só suporta quem é filho. Só continua junto quem é filho. É isso que o Senhor está falando. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Só filho, só filho que está nos dias difíceis e nos dias bons. O resto só nos dias bons. Amém ou não amém? Você já reconhece que você é filho? Você já entende isso? Você já tem vivido como tal? Porque não adianta dizer aqui, ó. É diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante das oposições, diante da guerra, da batalha, que isso se revela. Vamos lá? A segunda coisa que nós encontramos quando buscamos. Estão prontos para orar mais em línguas? Segunda coisa que nós encontramos quando buscamos a Deus através da oração em línguas. Deixa eu só voltar aqui no primeiro rapidinho, só para te dar um exemplo de Cristo. Que Cristo é o foco, o alvo, sim ou não? É o exemplo, não é? O que aconteceu depois que Jesus se batizou? O Espírito Santo veio sobre ele. Os céus se rasgaram. E uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que não aconteceu antes? O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. Agora podemos seguir. Entreguei, Jesus. A segunda coisa que encontramos é... Vocês estão prontos para isso? O Pai tem me confrontado muito nisso. O Pai tem me virado do avesso. E eu oro para que Ele te vire também, no nome de Jesus. Sabe quando começou isso? Quando eu intensifiquei as orações em línguas. O que se encontra, apóstolo? O plano de Deus para nós. Quando você se empenha a orar em línguas, a buscar a Deus,
através dessa disciplina, línguas espirituais, você começa a ter um encontro com o plano de Deus para você. Eu vou falar, Deus começa a frustrar os teus planos. Aí você descobre que o seu plano até que era bom, mas o dele é melhor. E aí você tem a oportunidade de escolher o bom ou o melhor. Se você anda no Espírito, tu escolhe o melhor, mas se anda na carne, tu quer o bom. Mas quem ora em língua está andando no Espírito, então escolhe sempre o... Oh, aleluia! Abra a sua Bíblia. Eita glória, vai ser forte. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos parar por aqui, não é? Melhor? Tem certeza? Então vamos lá então. Verso 9, por favor. Jesus. Ó. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs ou preparou para aqueles que o amam. Diga mistério. É mistério, irmão. Amém? Versículo 10, por favor. Deus, todavia, porém, entretanto, o rever a nós, por intermédio de quem? Você está entendendo? Como é que você descobre que você é filho de verdade? Por intermédio do? Como você descobre o plano de Deus para a sua vida? Por intermédio do? Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Uau! Uau! Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele habita ou reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Você lembra os pensamentos que são de paz e não de mal? Que quer nos dar um futuro brilhante? Aleluia! A não ser o Espírito de Deus. Te pergunto, onde está o Espírito Santo de Deus? Onde está, crente? O Espírito Santo? Aqui. De todo o que crê aqui. Quem não crê, pode estar por aqui, lá longe. Mas quem crê, ó, aqui. Quem confessou a Jesus como Senhor, nasceu de novo da água e do Espírito, aqui. Então, se o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, inclusive os pensamentos dele, e está aqui, como é que vamos acessar o Espírito Santo? Como é que se acessa a pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós? Através da oração em línguas. Amém ou não amém? Eu acho que eu vou lá para Graveto Church lá. Eles vão pegar fogo aqui. Parece que está todo mundo no gelo, assim, sabe? Estou sentindo um negócio assim meio estranho. Você está aqui, crente, mesmo? Meu Deus do céu, vocês estão meio assim, sei lá. Sei não. Versículo 12, vamos lá. Oi? Deixe para processar em casa, orando em línguas. Amém? Ó, olha que texto lindo. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Mais uma vez, Paulo enfatiza isso. Mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Meu Deus do céu, isso é lindo, queridos. Então, o plano de Deus já foi estabelecido para nós. Só temos que acessá-lo e vivê-lo. Aleluia. Aí a gente larga o nosso, que é, né? Pequeno demais, e pega o dele, que é maravilhoso. Até se o plano dele for que você seja apenas mãe, será grandioso. Até se o plano dele for que você seja um jardineiro, será glorioso. Porque vem dele, é por ele, para a glória dele. Abra sua Bíblia. Romanos 8,14, glória a Jesus. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Ó. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Porque a primeira coisa que nós encontramos é a nossa identidade. Porque só quem é filho pode ser guiado pelo Espírito Santo. Deixa eu ser mais claro. Só quem é filho aceita o plano de Deus e não insiste em permanecer no seu. Amém? Jesus era filho de Deus, sim ou não? Ele optou pelo plano dele ou o plano de Deus? Oi? O plano de Deus. Até o meio da vida ou até o fim da sua vida? Até o meio ou até o fim? Até o fim. E você e eu? Somos filhos de Deus? Estamos optando pelo nosso plano ainda? Ou pelo plano dele? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dá glória a Deus. A terceira coisa, você está entendendo? Você acha que Jesus queria ir para o deserto para ser tentado pelo diabo? O plano dele, imagino eu, o plano de Jesus, depois de ter se submetido a João, de ter sido cheio com o Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, era começar a expulsar o demônio, irmãos. O demônio que ele viu a vida toda. Curar os enfermos, que ele viu. Toda vez que ia no templo, via lá o enfermo lá que não podia nem entrar, porque a lei não permitia. Era ter um encontro logo com o próximo morto, porque ele queria ressuscitar. Oi? É que ele saiu botando a mão, pai. E entrar na sinagoga e começar a ensinar tudo aquilo que ele via que estava meio estranho, entendeu? Não, vou consertar isso aqui. Mas sabe o que o Espírito de Deus falou para ele? Vá para o deserto. Vá para o deserto. Ele optou pelo plano dele ou o plano de Deus? O plano dele ou o plano de Deus? Toda vez que nós optamos pelo plano de Deus, o Senhor nos entrega mais capacidade. A Bíblia diz que ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito. Mas quando voltou, não foi somente guiado pelo Espírito, foi no poder do Espírito. Terceira coisa, quando nós buscamos ao Senhor, tem caçador ainda aqui? Aleluia. É capacitação e proteção para cumprir o plano de Deus. Você está entendendo porque Jesus teve que orar em línguas? Capacitação e proteção para cumprir o plano de Deus. Você está vendo as dimensões que nós vamos entrando? Primeira dimensão que nós vamos encontrando, recebendo de Deus, a nossa identidade. Depois o plano de Deus para nós. Depois a capacitação e a proteção de Deus para nós, para que nós possamos realizar o plano dele.
Aleluia. Judas capítulo 1, único, né? Versículo 20, do 20 ao 21. Abra sua Bíblia, por favor. Ó. Vós, porém, amados, edifiquem-se na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. 21. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Você sabia que esse texto está intimamente ligado com um outro texto? O texto de Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia, do verso 17 ao 20. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Ó. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. 19. Orai do mesmo modo por mim. Olha o que o apóstolo Paulo está pedindo. Para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, chame a Ágata para cá, por favor, pastores, destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Verso 20, obrigado. Pelo qual sou embaixador. Como é que o apóstolo Paulo estava? Como ele estava? Preso em? Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Volta lá em Judas 1, por favor, 20, 21. Você está entendendo? Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. 21, aqui está, ó. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente o quê? A misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E como é que se aguarda? É sentadinho? É em casa? Não. É obedecendo, é cumprindo o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Então, quando nós oramos em línguas, falamos em novas línguas, em outras línguas, ou línguas estranhas, é tudo a mesma coisa essa questão. Nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo capacitados para cumprir o plano que Ele nos confiou desde antes do nosso nascimento nessa terra. Nós estamos sendo edificados em Cristo Jesus. Amém? Se você pensa que o que te habilita é só você ter nascido de novo para fazer a obra do Senhor, você está ligeiramente enganado, enganada. Você precisa ser edificado. Você precisa se edificar, e a palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Onde? No Espírito. Isso é tão sério que Paulo, ali escrevendo a carta para os irmãos em Éfeso, ele estava preso por pregar o Evangelho. Qual era o plano de Deus para Paulo? Quando encontrou Paulo, que era, né, no contexto estava sendo chamado de Saulo. Por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo fica cego, entra na cidade, fica na casa de um certo irmão.
o Senhor pega, vai até um profeta, um discípulo, né? Um discípulo chamado Ananias, e fala: olha, vá na casa do irmão fulano de tal, porque lá tem um homem de nome Saulo, ok? E ele estará orando, tendo uma visão de que um homem entra, ora por ele e ele recobre a vista. Aí Ananias: Senhor, tu não sabe de quem você está falando, não? Se eu não tenho ouvido, deixa eu vir aqui, Senhor, deixa eu falar. Esse homem aqui tem perseguido aí os teus, tem concordado com a morte de muitos, e veio para prender e levar preso. Aí olha o que o Senhor fala para ele: esse para mim é um vaso escolhido. Vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu evangelho. O que Paulo estava fazendo? Estava preso, porque pregou o evangelho. Você está entendendo? O plano de Paulo era ser o quê? Um fariseu dos fariseus, hebreus de hebreus, o cara irrepreensível, doutor da lei, o cara que ia varrer o caminho, ou seja, o cristianismo da face da terra, a seita do caminho, ó. Olha o plano de Deus: vou pegar ele e ele vai ventilar o caminho por toda a Ásia, por todas as nações da época. Foi assim ou não foi? E vai sofrer muito. Sofreu ou não sofreu? Você está aqui comigo? Agora eu pergunto: como o apóstolo Paulo suportou todas estas coisas? Oi? Foi porque ele não faltou nenhum culto? Foi por isso? Foi porque ele tinha um pastor top? Hã? Foi porque o discipulador dele era magnífico, Barnabé? Quem lembra de Barnabé? Por que então? O que deu estrutura, preste atenção nisso, o que deu estrutura para que o apóstolo Paulo suportasse todas essas coisas, de modo que no fim ele ainda pôde dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele vivia edificando-se na santíssima fé. Ele chega, escreve por uma igreja, uma mega igreja, irmão, Corinto, a igreja em Corinto. E ele diz assim: eu dou graças a Deus. Olha, ele levantava as mãos e dava graças a Deus, porque falava em línguas mais do que toda aquela igreja. Vou parar de pregar aqui. Vou pregar mais não. Vou pregar mais não. Bob, fique de pé, por favor. Tô dando minha vida aqui, tu parece que tá meio assim. Mais uma vez. Eu estou te entregando o que vai te levar a viver as mais de 211 nações. Yes. O que vai te capacitar e o que vai te guardar nas mais de 211 nações. Vamos à última aqui? Ainda tem uma oração com entendimento, mas é rápido aqui. Deixa eu te entregar aqui o quarto. Quando nós buscamos ao Senhor, através da oração em línguas, Deus se revela a nós. Deus se revela. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 14, 2, por favor. Ó, porquanto quem se expressa em uma língua estranha, diga, quem fala em línguas? Meu Deus, diga, quem fala em línguas? Não fala aos homens, mas fala a quem? A Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Aleluia. Então quem fala em línguas está falando diretamente a Deus. Você acha que Deus não vai se manifestar para aquele que procura Ele através dessa linguagem? Vamos lá? Você acha que Ele não vai se revelar a pessoa dele? Vai ou não vai? Vai. É uma linguagem de intimidade, queridos. É uma
uma linguagem de intimidade. Você já viu um casal? Né? Aí fala, meu bem, ô amor, ô benzinho, não sei o quê. É a linguagem daquele casal, não é? Sim ou não? Não é a intimidade deles? Quer chamar Deus na intimidade? Ore catarabacheque de bocada. Rosique de cantori calabrus. Rosantarabasseque de orxa. E ele vem, ele te abraça, ele te cheira, ele te pega nos braços, aleluia, aleluia. Ele te consola, ele te edifica, ele libera do plano dele para você. Você compreende isso? Meus amados, essa é a perfeita linguagem. É por isso que, quando alguém nasce de novo, o padrão bíblico, a primeira linguagem que recebe é essa. Porque quando as pessoas se convertiam, Atos 8, Atos 19, os apóstolos já vinham e botavam a mão neles, para que eles falassem novas línguas e profetizassem, para que eles pudessem orar e serem edificados através dessa linguagem. É a primeira linguagem, queridos. Antes mesmo deles conhecerem Bíblia. Você está entendendo aqui? E já tinha que orar em línguas. A palavra de Deus ia sendo colocada dentro do espírito de cada um deles. Aleluia. Aí chegavam os apóstolos, começavam a ensinar, aí eles, nossa, parece que eu já ouvi sobre isso. Não é que eu já ouviu, não, é que recebeu dentro do Espírito. As leis colocadas dentro do coração pelo Espírito. Amém ou não amém? Você está pronto para entrar em uma nova dimensão do orar, do falar em novas línguas? Vamos lá? Jesus é a oração com entendimento. Agora o negócio vai apertar. Pode ou não pode apertar? Vou apertar então. Jesus é a oração com entendimento. Eu digo isso com muita tristeza. Infelizmente, muitos filhos de Deus nunca aprenderam a orar corretamente. Infelizmente, muitos filhos de Deus oram errado, se enquadrando aquilo que o apóstolo Tiago disse: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastarem nos vossos próprios deleites. Muita gente ora errado. Muito cristão, muito crente ora errado. Por quê? Porque foram influenciados pela cultura religiosa. Esses podem não falar, mas as suas orações revelam esse fato. Do quê? Oram para que Deus faça as suas próprias vontades. Muitos oram tentando convencer a Deus a fazer a vontade. Você está entendendo? Né? Às vezes até chora, né? Porque tem aquela canção, quer vitória. Eu amo o pastor não, o irmão cantor Matos Nascimento, mas quer vitória, vai chorando, geme, chora. Tá entendendo? A pessoa até, né, ouviu o louvor e força lá, né? A lágrima. Senhor, olha para o teu servo, a tua serva, que é pó e cinzas. Estou morrendo, Deus. Tentando, emocionar a Deus, para ver se ele solta alguma coisa, sabe? Tá certo ou tá errado? Você já viu Jesus fazer um negócio desse? Me diga um texto que Jesus... O Pai só atende às nossas vontades quando as nossas vontades não são mais nossas, são as dele. É por isso que a primeira oração no padrão bíblico que se deve orar é a oração em línguas, porque ocorre uma troca. As vontades
daquele que nasceu de novo, daquela que nasceu de novo, começam a ser substituídas pela vontade de Deus. E essa, quando forem orar com entendimento, orarão à vontade de Deus. E aí sim, o Pai poderá responder por causa do Filho, para que o Filho seja glorificado no Pai. Você está entendendo? Jesus, em todo o seu tempo na terra, buscou orar à vontade de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sempre ele orava à vontade do Pai, para que a vontade do Pai fosse sempre feita na terra como nos céus. Quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, abra as vossas Bíblias, Mateus 6, verso 9, rapidinho, 9 e 10, já estamos concluindo. Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, orem assim. Vamos lá? 3, 2, 1. Pai nosso que estás nos... Então você se dirige ao Pai. Mateus 6, 9. Santificado seja o teu... O Pai é santo. Então ele, né? A vontade dele não é qualquer uma, não. Venha a nós o teu... Seja feita a tua... Onde? Assim na terra como no céu. Então é a vontade do Pai que tem que ser feita na terra como no céu. E lá em Amós 3,7 a Bíblia diz que o Senhor certamente não fará coisa alguma na terra sem antes comunicar aos seus servos escolhidos, os seus profetas. Então, para que Deus libere algo na terra, alguém tem que profetizar, alguém tem que orar, alguém tem que falar. Já foi acordar de madrugada, não conseguia dormir, e ficou naquela, e rolava, e falou, não, vou orar. Aí quando você foi orar, veio na mente o nome de alguém, Maria, e você orou por Maria. Senhor, tenha misericórdia, dá livramento, porque a gente já imagina logo na madrugada que é livramento. Dá livramento, Senhor, a Maria, em nome de Jesus, abençoa. No outro dia Maria aparece. Rapaz, não te conto. Ontem, de madrugada, o cachorro endemoniou. Fui pegar o cachorro para conter, enrolou na minha perna, quase arranca minha perna fora. Só não arrancou por causa de um milagre de Deus. Aí você lembra, orei por Maria. Você está entendendo? Tem muita gente ocupada orando, Senhor, faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por mim. Tadinha da Maria, se fosse esperar essa oração, né? Diga misericórdia. Então, a vontade perfeita do Pai tem que ser feita na terra como nos céus. Jesus ensinou os seus discípulos que Deus é santo, que o reino tem que encher toda a terra, e a vontade do Pai tem que ser feita na terra como nos céus. Então ele prosseguiu a oração dizendo, agora vocês oram pelo alimento, o pão nosso de cada dia continua nos dando. Você está entendendo? Perdoa, Senhor, como nós temos perdoado. Não nos deixe entrar em tentação. Você está compreendendo? Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia! Meu Deus do céu, é muito lindo. Agora eu pergunto, como Jesus conseguiu sempre orar a perfeita vontade de Deus? Quem está para entender aí? Como ele conseguiu? Primeiro, ele orava sempre na madrugada, em línguas. Então ele já estava tendo aquela troca. Segundo, toda vez que Jesus ia abrir a boca, ele orava a palavra. Ele orava o que estava escrito na palavra. É porque no nosso contexto ocidental, amados, nós somos nós não conseguimos compreender. Geralmente a gente pega um copo de água como esse, né? Bebe. Não é isso? Serve o prato, né, de comida. Geralmente, às vezes já vai com a garfada, né? Nem ora, né? Não é assim? Ou é aquela oração... Deixa pra lá. É aquela oração, né? Rápida, vou colocar assim, rápida. Senhor, que não faça mal, só faça bem, em nome de Jesus, amém. Eu repreendo que não chegue ninguém. Eita, faz, repreendo que não chegue ninguém. Tô brincando. Mas são orações higiênicas, sabe? Tipo, Senhor, obrigado e tal. O judeu não, no contexto oriental não. Até o copo d'água. Fala lá em hebraico, lá que eu não sei hebraico ainda, né? Mas eles falam: agradeço a ti, ó Deus do céu, que dá do fruto da vide, que dá do alimento nos campos, e etc e tal. Orando a palavra. Aí bebe o copo de água. Para tudo que eles vão fazer, eles
liberam a palavra. Amém ou não amém? E a palavra? Na palavra está revelada a vontade de Deus, sim ou não? Está ou não está? Você está entendendo? Meu Deus. Jesus, ele vivia para cumprir o que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos. Então, escute, olha o que o Espírito Santo está me falando. E quem tem ouvidos ouça e aprenda. Como Jesus já conheceu o plano de Deus, ele sempre orava para que o plano se cumprisse. Se precisasse de algo, um suprimento para o cumprimento do plano, ele orava por aquilo e vinha. Vinha ou não vinha? Você está entendendo? Muitas vezes estamos orando coisa que não tem nada a ver com o plano. Pelo contrário, estamos com os nossos planos e pedindo para Deus abençoar o nosso plano. Abençoa ou não abençoa? Abençoa ou não abençoa? Não abençoa. Não. No dia que Jesus... Você quer saber o dia que Jesus tentou orar o plano dele? Sabia que Jesus uma vez tentou orar o seu próprio plano? E ele tinha convicção que Deus não ia atender. Abra sua Bíblia aí, vou te mostrar. O mestre já pegou aqui. Marcos 14, do 32 ao 36. Rapidinho, rapidinho. E vamos caminhando para o final. Isso, Marcos 14, do 32 ao 36. Meu Deus, vamos lá. Ó. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani. E tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos. O que ele solicitou? Assentai-vos aqui enquanto eu vou. Meu Deus. Você está com os olhos fixos em Jesus? Estava ou não está? Você está ou não está? Ele chamou seus discípulos para orar. 33. E levou consigo a Pedro, Tiago e João. Então tinha, né, um grupo. Do grupo separou 3. E foi mais adiante. E começou a sentir grande temor e profunda angústia ou tristeza. 34, por favor. E compartilhou com eles. Ó, Jesus não compartilhava tudo com todos, tá? Ele compartilhou com Pedro, Tiago e... Não foi com os demais, não foi com Tomé. Hã? Não foi com Tadeu. Não foi com Mateus. Você está entendendo? Você está ou não está entendendo? Esses 3, por quê? Porque os três eram os mais próximos. Eles conheciam o coração de Jesus. Tanto que foram os mesmos 3, eu vou falar, aos quais Jesus revelou sem glória. E falou assim, não conte para ninguém. Eles contaram? Contaram ou não contaram? Se tivesse contado para Tomé, ele ia sair. Ei, você não sabe o que aconteceu. Você está entendendo? Ele disse, minha alma está extremamente triste, até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Amém? 35. Olha o que Jesus faz. Caminhou um pouco mais adiante e prostrando-se, o que ele fazia? Orava. Para o quê? Se possível, aquela hora fosse afastada dele. Que hora? A morte. Então ele orou para que, se possível, aquela hora, a hora da morte, se afastasse dele. Jesus queria o plano dele. Falou, cara, tá difícil para mim. Estou sentindo isso, aquilo, aquilo outro. Senhor, tu podes tudo. Se possível, aparta de mim este cálice. 36, por favor. E rogava, olha como ele rogava. Abba, Pai. Todas as coisas são possíveis para ti. Eu, aqui debaixo dessa unção de revelação, eu não acredito que ele começou falando assim, Abba, Pai. Eu creio que ele deu uma rajada assim, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, aquele sabendo que não ia ser atendido, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu... Você está entendendo? E aí? Qual a parte, Senhor,
Deus, o Pai, atendeu a primeira ou a última parte? A primeira ou a segunda? Você está entendendo? É por isso, amados, que a primeira linguagem que os filhos de Deus devem exercer quando nascem de novo é a oração em línguas. Pois essa linguagem nos fundamenta aqui, ó, na palavra. Você quer começar a entender as Escrituras? Quer começar a entender o que o apóstolo prega aqui? Tem muita gente que não entende ainda. Quer começar a entender o que os mestres William, o mestre Alisson prega, o pastor Juan prega aqui? As pastoras profetizam, nossa apóstola. Você quer entender? Ore em línguas. Leia sua Bíblia e ore em línguas. Por quê? Porque essa oração vai te fundamentar, vai te elevar, vai fazer com que você seja edificado em Cristo Jesus e comece a receber a revelação dele. Essa oração, essa linguagem nos fundamenta na palavra que ouvimos. Quem está ouvindo essa palavra? Quer ser edificado nela? Fundamentado nela? Ore em línguas. Na palavra que nós lemos, quem tem lido a Bíblia? A partir do dia 1º de janeiro, nós vamos começar a leitura sistemática. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Juntos. Juntinhos. Então quem nunca leu a Bíblia toda, vai chegar em dezembro e vai dizer: eu li a Bíblia toda, glória a Deus e aleluia. Primeira vez, Jesus. Amém ou não amém? E vai entender mistérios que antes não entendiam. Porque ora em línguas. E uma vez, amados, que nós somos edificados na palavra, quando nós vamos orar com entendimento, na linguagem, terrena, nós oramos a perfeita vontade de Deus, com entendimento. Pergunte: por que, apóstolo? Porque a nossa mente foi transformada por meio do Espírito Santo. Amém? E aí, sabe o que acontece? Nós vamos orar a vontade de Deus. Quando nós começarmos a orar, nós não oraremos as nossas vontades, mas a vontade do Senhor. Nós não pediremos aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para nós, quer para nossa família, quer para nosso bairro, quer para nossa cidade, quer para nossa nação, quer para nossa igreja. Amém ou não amém? Põe-se de pé nessa noite. Foi bênção? Bênção maior será se você começar, se você continuar, se você crescer nisso que o Senhor está falando aqui. Amém? Quem já tem orado em línguas aí? Ok. Quem ainda não tem essa linguagem de oração, levante a mão. Quem não tem a linguagem? Quem ainda não ora em línguas, levante a mão. Você ainda não ora em línguas? Você não ora em línguas ainda? Você ainda não ora? Gente, deixa eu apresentar nosso visitante querido, Ronaldo. Amém? Ronaldo, nosso querido irmão em Cristo. Está congregando onde, meu amado? Sim, Jesus é a vida, né? O Ministério Jesus é a vida. Pastor Sullivan. Glória a Deus. Você já ora em línguas? Vocês dois já oram? Já ora? Você já ora? Não? Você quer orar? Não quer? Então pense muito bem, que senão não serve para ser discípulo aqui, tá? Tem que orar em línguas aqui. Ok? Todo discípulo tem que orar em línguas. Porque senão não consegue entender o que Deus está falando. Tá? Então, vai orar ao Senhor. Se tem dúvidas, pergunte dele. Ok? Amém. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, você quem não ora em línguas, você vai se dirigir aqui à frente, porque nós iremos ministrar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.